pessoal, bom dia. Meu nome é Lohane Olivlete e hoje eu vou falar sobre as missões espaciais análogas, que são basicamente missões simuladas. E no final eu vou falar sobre uma missão que o Brasil está organizando e que eu acho que é bem interessante e que eu queria mostrar para vocês. Beleza. Bom, alguém aqui já acompanha o trabalho que eu faço na internet? Bom, eu faço divulgação científica nas redes sociais, mas eu sou graduada em engenharia biomédica. Faço também parte de grupos de pesquisa em análogos espaciais com foco na Antártica. Sou criadora de conteúdo, igual eu falei, principalmente no TikTok. Meu foco aí é o TikTok, que é onde eu tenho aí um certo suporte para a criação de conteúdo. Sou parceira da Agência Espacial Brasileira. Às vezes o pessoal olha para a roupa e fala, mas você está com a roupa da NASA. Não, ó, a Agência Espacial Brasileira. Que a gente tem uma parceria de conteúdo e eu me sinto mais representada do que embora eu goste muito da NASA, mas eu acho que a gente também tem que desenvolver aqui no nosso país. E faço um trabalho também de ativismo para inspirar principalmente meninas em carreira espacial, pois hoje em dia elas ainda são minoria. E agora também eu estou fazendo um trabalho junto com a Purpose e a ONU sobre mudanças climáticas, e a gente faz um paralelo sobre usar o espaço para poder olhar para a Terra. Então, esses aí são os principais trabalhos que eu faço hoje em dia. E agora vamos começar. Vocês já pararam para poder pensar o quanto que o espaço é perigoso? O espaço não foi feito para a gente estar lá. Ok, mas... E a partir do momento que a gente quer fazer exploração espacial? A partir do momento que a gente quer mandar pessoas para Marte? E aí? E aí que a gente tem um problemão. Nós não fomos feitos para sair da nossa atmosfera. Então, a partir do momento que você começa a olhar para cima e começa a pensar, caramba, eu quero mandar uma pessoa para o espaço, surge um monte de problema. E aí essa é uma frase que eles colocam no site da NASA sobre análogos, que o espaço é um lugar perigoso e hostil. E aí, com base nisso, a gente já começa a pensar, ok, eu quero mandar uma pessoa para a Lua, quero mandar uma pessoa para Marte, quais os tipos de desafios que a gente vai enfrentar. E aí, com base nisso, são feitas as missões simuladas, que são conhecidas como missão análoga. Basicamente, antes de qualquer missão espacial, principalmente pensando, eu quero mandar uma pessoa para a Lua, projeto o Apollo ou agora o Artemis, eles começam a fazer esses treinamentos em terra para poder ver, o que vai funcionar e o que não vai funcionar. O que não funciona no análogo não vai funcionar no espaço, logo não vai ser mandado. Então, uma missão, são testes de campo realizados em locais que possuem semelhanças físicas, eles não vão ser idênticos, porque não tem nem como, mas eles apresentam aí alguns extremos que a gente pode usar como parecido com o espaço. Vocês têm algum exemplo para poder me citar? Qual o espaço da Terra que vocês acham que assim, é bem extremo e que poderia ser um análogo para fazer esses testes? Irlanda? Por que Irlanda? Você citou pontos interessantes. É frio, na parte de vida, você citou, geologia. Mais alguma sugestão? Pode falar. O Atacama, no Chile, deserto. Então, eu acho que você já tem uma noção, basicamente, do que eu vou falar. Mas por que, né? Além dessa parte humana, né? Nem todos os experimentos podem ser feitos no espaço. Primeiro que para você mandar para o espaço é caríssimo. Então, assim, você tem uma problemática, eu vou mandar alguma coisa sem testar, e se não funcionar? Aí você vai estar jogando o dinheiro todo para o alto, além da tecnologia que vai ser colocada em risco. Ressaltando, o que não funciona em análogos não vão para o espaço. Então, se você faz um teste, ele não funcionou aqui, qual que é a probabilidade dele funcionar no espaço? Não vai funcionar, então não vai. É mais rápido, muito mais rápido. Qualquer ponto da Terra aí você tem muito mais facilidade do que mandar pessoas para o espaço. E mais barato, muito mais barato você fazer esse teste aqui na Terra do que mandar para o espaço. Eita. Aí.
Basicamente, eles são divididos em 5 partes, que são essas missões análogas, o que elas vão testar. E aí, de cara, radiação espacial. O que isso causa para os seres humanos? De cara, pode causar câncer. Então, você vai mandar uma pessoa para fora da nossa atmosfera, para fora da nossa camada, da nossa magnetosfera. Você está sujeito ali a todo tipo de radiação que vai te fazer mal. Então, você já tem um problema grave e que esse daqui a gente consegue simular em alguns locais da Terra. Isolamento e confinamento. Esse daqui é interessante. Parem para poder pensar. Juntando todo mundo que está aqui numa sala fechada, por 3 meses, que é aí a média do que eles falam para poder ir para Marte hoje em dia. Pode ser que isso mude, mas 3 meses. Qual a probabilidade de não ter uma guerra lá dentro? A gente pode ser o mais amigável possível, nós podemos ter o melhor treinamento, mas ainda assim são pessoas, e pessoas têm divergências, tem momentos que elas estão ok, tem momentos que elas não estão ok. Então, aí, isolamento e confinamento é algo que a gente consegue testar com mais facilidade aqui na Terra, porque aí você nem precisa de pensar em um ambiente extremo. Se você, por exemplo, fechar aqui e monitorar essas pessoas, você já consegue criar um habitat onde você vai analisar esse comportamento dessas pessoas. Distância da Terra. Marte, voltando para Marte, 2, 3 meses para poder chegar lá. A Lua, inclusive, para a Lua no projeto Apollo, vocês sabem quantos dias que eles gastaram para chegar lá? Quanto tempo que vocês acham? 3 o quê? 3 dias, 2 ou 3 dias. É mais perto, né? Agora Marte, imagina, 2, 3 meses isolado e do lado de fora tudo quer te matar. Você não sobrevive do lado de fora. Então, assim, imagina o estresse psicológico que tem por trás disso. Campos de gravidade. Para poder ir para Marte, você vai experimentar o campo de gravidade da Terra, que você já está acostumado, o do espaço entre um planeta e outro, e o de Marte, que é bem menor que o da Terra. Então, só aí você está sujeito a 3 tipos de campo gravitacional e variação entre eles. Então, assim, você já tem uma problemática grande. Como testar isso? Isso aqui é bem difícil de ser testado, mas tem algumas possibilidades. E o ambiente hostil e fechado, você está cheio de bactérias. Você vai estar num lugar fechado, no qual você tem ali a sua própria... os próprios micróbios que vão estar em você, e eles também vão estar no espaço. Óbvio que eles vão pegar carona na sua viagem. E aí tem um caso da primeira estação espacial que foi mandada para o espaço, antes da ISS, que eles começaram a ver bolas de fungo voando pela estação espacial. Por quê? Porque não tem como tirar tudo. Um ou outro vai passar e ele vai prosperar ali dentro. E aí você tem outro problema, que é um ambiente hostil e fechado. Então, o que pode acontecer ali dentro que a gente pode mitigar para poder resolver essa problemática? E aí, esses análogos eles são divididos em 3 grupos principais, que são os geológicos, igual você citou, que, por exemplo, eu estou indo para a Lua e eu quero pegar uma amostra na Lua. Então, você vai testar aqui as ferramentas. Então, eles são conhecidos como geológicos. Os astrobiológicos. Que tipo de bactéria que eu espero encontrar em Marte? Vamos ver aqui na Terra, onde tem um ambiente extremo, para a gente poder testar. Vocês sabem que lua que é essa daqui? Isso é uma lua. Essa daí é a Lua Europa. E eles acreditam que tem um oceano bem grande de água líquida no interior dela. E, basicamente, ela tem uns buraquinhos, é conhecido como geysers, que solta água para o espaço. Então, assim, aparentemente tem água ali dentro, né? Tem. Agora, quanto ao tamanho desse oceano, aqui ainda tem algumas dúvidas. Mas, enfim, tem oceano. Esse oceano está protegido por conta... Isso aqui é uma camada de gelo, né? Tem mais coisa aqui, mas basicamente isso aqui é gelo, essa parte branca. Então, está protegido da radiação cósmica. E se essa água está líquida, é porque tem alguma coisa aquecendo. Olha que lugar perfeito para ter vida. Será que tem vida? O que vocês acham? Tem vida ou não em Europa? Não sei, ainda não foi confirmado nada, mas é um lugar legal para, se tiver, ter essa possibilidade. Então, eles, por exemplo, eles fizeram agora uma missão, ela ainda está em andamento para poder mandar para essa Lua, missão Europa Clipper, e justamente para tentar procurar vida em Europa. E aí, como é que testa? Gente, isso aqui está muito distante. Isso é uma Lua de Júpiter. Então, até chegar em Júpiter, sei lá, são anos. Então, tem que ir tudo muito impecável. E tem o de missão, que é o que eu vou focar aqui, que são as missões simuladas. E agora eu vou mostrar para vocês quais os tipos de ambientes análogos na Terra. Não vou mostrar todos, porque são muitos, mas eu vou mostrar os principais, que são os que são mais usados. Isso daqui, eu gosto muito dessa foto, depois eu vou mostrar uma comparação dela.
que é um rover que eles estão para usar na Lua, na missão Artemis, que é a próxima que vai para a Lua. E olha para vocês verem que enorme. Ele está sendo testado aí em um dos ambientes análogos. Meu favorito. A Antártica é a Antártica é o principal análogo na Terra. E vocês podem citar alguma coisa, inclusive é conhecido como Marte Branco. Marte é vermelho, né? Mas por que é conhecido como Marte Branco? O que Marte é? Deserto, seco pra caramba. A Antártica é seca. Ah, mas está cheio de gelo aí. Mas quase não chove. É raríssimo chover nesse lugar. Então, assim, é frio. Marte é frio? Parece quente, né? Não. Marte tem a superfície bem gelada em comparação com a nossa. Então, assim, você tem várias características que fazem com que a Antártica seja um ambiente muito interessante para você fazer esses testes de missões simuladas. E é o que eu mais gosto. Eita, voltam. Gente, abrindo um parênteses aqui, como a gente está no evento de cultura nerd, cultura geek, eu acredito que algum de vocês aqui devem gostar de anime, né? E eu assisti um anime que ele era sobre a Antártica, tem muito tempo. E o ponto lá, a chave deles no início era que a Antártica é mais distante que o espaço. E eu fiquei, mas como assim a Antártica é mais distante que o espaço? A Antártica é mais distante que o espaço. Onde é que está o espaço? O espaço é considerado 100 quilômetros acima da superfície da Terra. Então, assim, se você chegar na linha de Kármán, que é esses 100 quilômetros, você está no espaço. E qual que é a distância da Antártica do ponto habitado mais perto? Mais de 1.000 quilômetros, cerca de 1.000 quilômetros. Então, assim, está mais distante. Aí não estamos falando sobre grau de complexidade de chegar, tá? Estou falando assim de distância absoluta. E eles usaram essa analogia, eu achei interessante. Então, assim, está mais longe que o espaço. Acho que é para lá. Aí. E o que a gente consegue simular na Antártica? Não é tudo, mas a gente consegue simular o isolamento. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque eu disse para vocês no início. Se a gente fechar aqui, isolar pessoas aqui, a gente consegue estudar elas. Consegue. Existem análogos assim. Mas e na Antártica, que você sabe, você está aqui dentro dessa cabaninha aqui amarela. O que tem no seu entorno? Gelo e desespero. Estou passando mal. Não tem farmácia. Como é que você vai comprar alguma coisa? Eu estou morrendo. Até o socorro chegar, você está ferrado. Então, assim, você cria um padrão a mais. Porque aqui, não, mas eu estou isolado. Eles não vão intervir se eu não estiver morrendo. Mas ainda assim você sabe que você está em Brasília e que tem todo tipo de recurso aqui fora. Então, psicologicamente, você sabe. E lá? Lá não. Tanto que quando você vai fazer uma missão para lá, para o pessoal que faz pesquisas na Antártica, é feito com muitos meses de antecedência tudo o que eles vão levar. Então, assim, você consegue fazer uma logística muito interessante. E é uma das coisas que eles testam também, logística. Noite polar, não sei se vocês já ouviram falar, mas por estar nos polos, tem época que lá fica muito tempo escuro. Então, você tem aí a restrição de luminosidade, que é um problema, e é extremo, né? Você tem a restrição de luminosidade numa época, e na outra época é dia, quase o dia inteiro. Então, aí você tem mais dois extremos. E o frio extremo. Então, assim, você vai ter ali na parte mais da península da Antártica, que é onde fica a base do Brasil, que é um pouquinho mais quente, mas ainda assim é frio. E lá no meio que você vai pegar as temperaturas mais baixas da Terra. Vocês já ouviram falar do Projeto Artemis? Quem aqui conhece? O Projeto Artemis é da nossa geração, a não ser Ana. Tem mais alguém aqui que participou ou assistiu o programa Apollo? Você assistiu? Então, tirando a Ana e ele, o restante aqui todo não viu pessoalmente o programa Apollo. Na época que estava sendo lançado. Então só você, Ana, você é privilegiada que você vai ver os dois. Nós não vimos o programa Apollo no horário que ele estava acontecendo, né, no tempo que ele estava acontecendo, mas a gente vai ver o Projeto Artemis, que é a nova missão da NASA e parceiros, Brasil também tem parceria, que vai levar o próximo ser humano para a Lua e a primeira mulher. E aí, é uma coisa que eu gosto de citar em escolas, e eu fiz uma palestra recentemente numa escola que eu achei muito interessante, que eu cheguei nos meninos e falei o seguinte: olha, pessoal, quantas pessoas vocês acham que foram para a Lua? Eles chutaram. Aí eu falei com eles, olha, foram 12 pessoas que colocaram o pé na Lua. Dessas 12 pessoas, quantas vocês acham que era mulher? E eles responderam metade.
Eu achei bonitinho, porque tipo assim, era bem misto. E todos eles, metade. E eu não tinha falado nada sobre o assunto. Eu falei, não, nenhuma. Aí eles ficaram, como assim nenhuma? Pois é. Um dos focos dessa missão, e é todo o marketing da NASA por trás, é Artemis, ó. É irmã gêmea de Apolo, só que o nome de uma mulher. E aí eles querem levar, né, a primeira mulher, e essa daqui já está na Artemis 2, que está para ser lançada nos próximos anos. Era para ter sido ano passado, retrasado, sei lá. Mas tem atrasos, é normal. E, enfim, eu quero que vocês foquem nessa mulher aqui, a Christina Koch, porque ela ficou 1 ano isolada na Antártica. E aí, olha para vocês verem que foto legal que ela tirou. O que vocês acham? Teriam coragem de ficar lá congelando? E ela conta que a visão dela foi o seguinte, que ela não estava pensando no que ela estava perdendo na onde ela morava, né? Mas sim o que ela estava ganhando enquanto ela estava ali dentro, toda essa experiência. Então, ela ficou 1 ano isolada para poder fazer esses testes. E, se não me engano, nem foi a única vez que ela foi. Mas olha para vocês verem, 1 ano isolada na Antártica, vivendo todos esses extremos. E, gente, essa mulher, essa astronauta, ela tem um currículo impecável. Tudo que vocês imaginarem, ela já fez. Então, assim, não é à toa que ela foi escolhida para o programa Artemis. E o fundo do mar? Vocês já pararam de pensar nisso? O fundo do mar é um análogo, pressão absurda. Eu peguei aqui uma missão para poder mostrar para vocês, que é a missão de operações em ambientes extremos, NEMO, igual o peixe, acho que eles fizeram propositalmente. No qual eles fizeram uma missão simulada no oceano. E aí, o que eles fizeram nessa missão? Avaliação de cenários para uso de instrumentos e ferramentas científicas. Eu quero pegar uma amostra de uma rocha lunar. Ó, um análogo aí de Lua. E aí eles testaram lá essas ferramentas para poder tentar tirar a amostra e ver como é que funcionava. Reconhecimento autônomo, teste de engenharia, coleta de amostras, estudo de composição corporal e sono. Será que tem alguma alteração no seu sono se você estiver lá no oceano? Se não me engano, eles estavam a 18 metros de profundidade. Será que muda? Eles queriam saber. E aqui, olha que legal, você está lá na sua mesa de estudo, tranquilão, e está passando um peixe do lado de fora. Essa daí é o análogo lá deles, o lugar que eles fizeram. E esse daqui foi um dos que participaram. E ele visto de fora, olha lá a janelinha. Teria coragem de ficar lá submerso, ó, tão complicado quanto a Antártica. Aqui ainda tem outro fator, né? Porque na Antártica você ainda sobrevive algum tempinho do lado de fora. Não muito. Mas e aqui que você não respira debaixo d'água? Então, assim, é muito parecido com o espaço, porque aqui você ainda, além de tudo, você ainda tem que usar traje. Você tem que estar usando ali o respirador e etc. Ou você tem um fôlego aí e consegue ficar, sei lá, uns 2 ou 3 minutos, que acho que é o máximo que a melhor pessoa que mergulha fica. Não vai ficar. Então, tem que usar todo o equipamento. Vocês já ouviram falar de uma grande piscina que tem na NASA, que é uma das maiores do mundo, que é o Laboratório de Flutuabilidade Neutra? Lá eles têm uma piscina de 12 metros de profundidade por, acho que 61 de largura. É bem grandona e ela tem tipo uma maquete da ISS dentro dela. Então, eles usam para poder testar os trajes espaciais, testar a tecnologia e etc. E é bem bacana, inclusive, você pode conhecer. Eu acho que é caro para poder conhecer, mas, enfim, tudo tem uma possibilidade. É um local que eu quero muito conhecer. E um detalhe aqui que eu acho que é interessante de falar. Quando o homem foi para a Lua no projeto Apollo, ele teve um problema sério que foi... A Lua, ela tem uma camada chamada de regolitos, que é um material fininho, mas vocês imaginem como se fosse uma fumaça, de tão fino que é. Se você pisar, vai levantar aquilo ali. E o que aconteceu? Entrou dentro do traje. E aí foi problemático, porque eles começaram a ter problema de saúde. Inclusive, quem aqui for da engenharia ou da área da saúde ou tiver interesse. Isso é um dos problemas que até hoje eles ainda pensam. Como é que vai resolver? Como é que eles vão vedar isso a ponto de não entrar esse regolito, não entrar esse material particulado que está ali na Lua? É um problema e já teve até um challenge sobre isso. Que eles querem resolver, querem descobrir como que resolve. E aí, um análogo que é utilizado é essa piscina aí da NASA. E o deserto, alguém tinha citado, tem vários locais de deserto, e deserto é muito mais fácil de chegar. Então, assim, é um análogo bem bacana, e que ele ainda tem um pouco mais de facilidade que os demais, igual a Antártica, está muito distante, o oceano, às vezes, você tem toda essa problemática,
Mas o deserto é um dos análogos aí mais de boa de você conseguir chegar. Aí eu pergunto para vocês, qual dessa país... Essa aqui está bem fácil, né? Olhando daqui, está muito fácil. Qual que é Marte e qual que é Terra? O Marte é o esquerdo. Ah, eu fui Juninho nessa história aqui. Essa aqui é porque essa imagem aqui é conhecida. Mas olhem como que é parecido. Aquele ali é Marte, esse daqui é num deserto da Terra. Ok, aqui provavelmente estava quente de dia e ali estava frio pra caramba. Mas olha como que é simular. Você quer testar um rover? Coloque ele para andar no deserto aqui da Terra e ver se ele vai funcionar direitinho. Porque o que ele vai ter lá? Pedra, rochas e sei lá o que mais. Então, assim, deserto, bem parecido, principalmente com Marte. E aí, o que eles testam, né? Voltando lá na história do rover. Equipamentos e trajes espaciais. Ali, por exemplo, é uma imagem de um dos rovers que eles querem usar na Lua agora no projeto Artemis. Robôs, módulos de habitação. O que são os módulos de habitações? Aquelas casinhas, né? Talvez vocês já tenham visto em algum filme de ficção, umas casinhas assim com os formatos diferenciados. É tudo testado lá porque eles querem que as pessoas agora fiquem permanentemente na Lua, então elas vão ter que morar em algum lugar. Então é feito esse teste. Mapeamento de superfície. Inclusive tem um projeto de ciência cidadã sobre isso, que você ajuda a mapear Marte. Como assim mapear Marte? Aí você quer passar com o seu rover lá, você vai passando em cima de uma super pedra, você vai danificar o seu equipamento. Técnicas de navegação, sistemas de comunicação. Marte está distante. Então, assim, para a sua mensagem chegar lá e ela voltar, você vai gastar alguns minutos. Isso é outra coisa que tem que ser pensado, a comunicação. Aconteceu alguma coisa lá em Marte, tem que saber aqui, já vão ter passado alguns minutos. No melhor dos cenários, né, que eles conseguirem comunicar rápido. Então, como é que faz nessa questão de comunicação? Porque vai ter um atraso. Então, é uma das coisas também que precisa de ser pensado. E aqui, eu gostei dessa foto, porque é uma comparação, olha, projeto Apollo, Apollo 15, que foi o primeiro Apollo a levar um rover para a superfície da Lua. Olha como que ele era. Foi para a Lua, eles deram várias voltinhas lá com esse roverzinho. E agora, o que, né, talvez seja assim, não sei, isso aqui ainda é um protótipo. O que vocês acham? Mudou muito? Aqui dali andou, deu conta. Qual que vocês gostariam de dar uma voltinha lá em Marte? O da direita ou da esquerda? Ah, o novo não, você tem que ir nesse daqui, muito mais emocionante. Olha aí, nem te protege de nada, você vai na loucura, se você bater numa pedra, você vai parar longe. Não, gente, tem cinto de segurança, mas ainda assim pode cair. Ó, muito mais emocionante, hein? Porque, não, esse aqui está muito arrumadinho, olha para você ver, todo pomponzinho. Sei não. Eu acho que tem que testar primeiro no de lá. E a Apollo 11 teve análogo? Óbvio que teve. Quem que é esse daqui? É o tal do Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. Ele lá fazendo reconhecimento de solo, geologia. Eles foram para um deserto nos Estados Unidos para poder fazer esse reconhecimento lá de solo. Foi uma das missões que ele participou em deserto. Se não me engano, foi a única que ele participou. E esse daqui? Olha o rover aqui. Também é da Apollo, que eles estavam testando algumas possibilidades lá de rover. Aqui ele está mais bonito que daquela foto lá na Lua, né? E olha aí, eles testando lá os rovers. Então, assim, não é nada novo, tá? Essa questão dos análogos. Porém, agora está muito em alta, muito em alta. Tanto que eu mexi nessa palestra até ontem, porque eles atualizaram o site da NASA com tanto de coisa. Então, assim, é um assunto que está bem alta, porque agora eles querem mandar pessoas para Marte, então tem muita coisa ainda a ser vista. Esse daqui é um análogo interessante, que eu descobri também recentemente, que olha para vocês verem. O que isso aí está aparecendo? Na hora que eu olhei, eu falei, que estranho, o que é isso? Olha a ideia que eles tiveram. Gente, isso aqui é um análogo à Lua. E o que eles queriam testar nesse lugar? Isso aqui é um lugar fechado, que eles colocaram lá uns objetos. Eles queriam testar luminosidade na Lua. O tanto que o regolito reflete na cara dos astronautas. Resumidamente, de grosso modo dizendo. Você já parou de pensar que tem que testar isso? Porque isso vai ser um problema. Vai ter lugar que vai estar muito escuro. Como é que eles vão conseguir fazer ali os testes que eles precisam de fazer? Então, eles fizeram um simulado para poder testar a luminosidade, para poder ver como que eles tinham que preparar os equipamentos para poder testar na Lua. Então, assim, olha para vocês verem a que nível que tudo isso é testado. Agora, eu quero contar para vocês a experiência que eu já tive com análogos e uma missão que a gente está organizando para um futuro próximo. Essa imagem aqui foi no Habitat Marte.
E olha para vocês verem. Não parece que é Marte? Marte você não ia estar com essa cara de fora, mas é um análogo. O Habitat Marte, inclusive o professor Júlio vai estar aqui palestrando, que é o professor, que é o coordenador desse projeto. Ele fica no Brasil. Vocês sabiam que tem análogo no Brasil? Nós temos dois, um com foco educacional e esse aqui com foco um pouco mais científico, que é o Habitat Marte, que fica no Rio Grande do Norte, mas ele fica numa cidade conhecida como Caiçara do Rio do Vento, que é longe de Natal, você tem que fazer uma viagem para chegar lá. É parceiro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está lá na Caatinga, e o clima semiárido. Qual que seria o ideal? Árido. Só que ali a gente tem um problema de logística. Então, era o local que ele tinha, então, ok. Eles fazem lá um trabalho com aquaponia, que é basicamente você plantar e usar peixe, tudo com a mesma água, e foi bem interessante essa parte. Tem escassez de recursos, vocês estão lá no meio do sertão, então, assim, é um lugar bem isolado. E aí, detalhe, esses 45 graus Celsius aqui, é 9 horas da manhã. A gente saiu para poder fazer uma missão extraveicular. O que era essa missão extraveicular? A gente ia para campo, a gente foi para um lugar até que era um pouco distante da onde fica... Quebra tudo. Não, gente, caiu, é teste de gravidade. Aí, eles estavam lá testando, a gente foi lá fazer a missão extraveicular, que era fazer uma caminhada no meio do nada. De manhã cedo, a gente olhou para o termômetro do carro, estava marcando 45 graus Celsius, estava muito quente. Estava muito quente. E detalhe, a roupa. Vocês estão vendo que eu estou de luva, de botina, e eu estava com uma roupa debaixo da roupa, mais o capacete. Tira para você ver. Uma pessoa tirou, mas por sorte colocou de novo, porque ela levou um tombo. O lugar é acidentado. E se ela não tivesse o capacete, teria abrido a cabeça no meio do nada. Então, assim, teste de segurança também é fundamental de ser feito. E outra coisa, tinha muito espinho. A única coisa que tinha era essa paisagem vermelha. Na onde a gente estava era ainda pior que essa parte aqui, porque lá quase nem tinha cactos. E tinha muito espinho. E eram uns espinhos gigantescos, eu nunca tinha visto aquilo. Tanto que essa bota que eu usei nem era a mais adequada, mas era a melhor que eu tinha para aquela situação. Entraram uns espinhos e atravessaram a bota. Na minha não foi até o meu pé, mas quem estava de tênis, que não deveria estar, entrou. Então, assim, tem que ser tudo muito bem feito, com muito cuidado, porque é um lugar extremo, não é um lugar que você deveria estar dando voltinhas. Então, a gente faz aí os testes, aprende, e ele tem essa parte educacional também. E uma coisa interessante é que a gente participou disso daí foi em 2021. E foi a missão com mais mulheres do Habitat Marte. Não era comum, geralmente era majoritariamente por homens. E olha para vocês verem as carinhas aí. Luísa, a Ana. Ana, desculpa, se você estiver vendo, vou contar para você. Vou contar para o pessoal. A Ana que levou um tombão, mas estava de capacete, estava de EPI, então, sem problemas. Mas, assim, foi o tombo. A gente ouviu de longe, o que é isso? Ela estava de capacete, tudo bem. E a gente participou dessa missão lá. Foram alguns dias lá isolados, lá na Caiçara do Rio do Vento. Agora, de todas as experiências que eu já tive, o de mergulho foi a mais diferente. Alguém aqui já mergulhou? Vocês têm o curso de mergulho? Vocês foram até quantos metros, mais ou menos? É o Discovery que vocês participaram, que vai até 6 metros. Eu fiz o curso de mergulho, que é esses dois aqui. Basicamente, esse Open Water Diver é o curso mais introdutório, né? E aquele outro ali, Nitrox Diver é um tipo de mistura de gases que a gente usa para poder mergulhar. E, gente, foi uma das experiências mais doidas que eu já tive. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas foi um dos poucos momentos da minha vida que eu falei, eu vou morrer com toda certeza. Porque você vai no navio, aí você tem que dar o passo do gigante, né, que é basicamente você fazer isso aqui e cair, né, dentro da água. Só que você está cheio de pedra. Eu não afundo de jeito nenhum. Então, eles me colocaram tanta pedra dentro dessa roupa que eu estava custando de andar. Eu falei assim, com certeza, eu vou descer reto e acabou, morreu aqui. Claro que não, a gente fez o curso na piscina e tudo. Na piscina é super de boa, agora no mar, pelo amor. Acho que é muita questão psicológica, né, que eu nunca tinha entrado em mar aberto assim. E na hora que você começa assim, a submergir, é muito estranho. Porque a única coisa que passa na minha cabeça é, se o meu ar faltar, se o meu respirador tiver algum problema,
Ferrou. Ok, quando você mergulha, você sempre está de dupla, a sua dupla sempre tem um respirador extra. Isso aqui na minha roupa, ó, é o extra. Então, basicamente, você leva 2, se tiver algum problema, você passa para outra pessoa. E o que aconteceu? Tive problema no negócio, no cilindro. O que aconteceu? Eu estava lá, nesse curso a gente faz uma prova, a gente tem que fazer várias coisas. Uma delas é jogar o respirador fora e subir sem ele. A outra é arrancar a máscara, soltar a máscara, pegar a máscara, colocar a máscara, desalagar a máscara. Então, assim, você faz algumas provas. E teve um dia lá que a gente tinha feito os testes do cilindro, a gente estava tudo certo, aparentemente. Só que eu estava submersa, eu puxei e o ar não veio. E aí, o que coincidiu? Eu esqueci, eu confundi o sinal que a gente faz, para poder mostrar que a gente está afogando. Eu fiz esse. Porque lá de baixo não tem como se comunicar, a não ser com sinal. Então, eu fiz isso daqui. Isso daqui quer dizer, você está bem, você não está bem, mas tá, dá para aguentar. Aí, o meu instrutor olhava para mim. Aí, de repente, eu pensei, você tem que ter muita calma. O que eu faço para poder entender, já que o meu sinal não está dando certo? Aí, eu fui com a mão no respirador dele. Aí, ele entendeu e mandou a gente subir. O que era? Não era esse sinal, era esse daqui. Estou morrendo, me tira daqui desesperadamente. Aí, ele testou o meu cilindro e viu, realmente está sem ar. Então, assim, a gente faz esses cursos justamente para poder aprender a lidar com isso. Outra coisa também que é bem estranho de testar é essa máscara aqui, que você desalagar. Como é que você faz para poder desalagar? Alagar, entrou água dentro da máscara. Então, você não vai enxergar nada. Então, entra água quase o tempo todo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que levantar a máscara para cima e soprar com o nariz, até sair toda a água, porque aí entra a bolha de ar e tira a água de dentro da máscara. Só que eu forcei com tanta força que ele mandou eu subir. Eu sobe. Por quê? Tá tudo certo, tô vendo os peixinhos. Tava cheio de sangue. Estourou um vazio. Mas você nem sente nada, tá? Você tá tão ali cheio de energia por conta da situação toda que é de boa. Essa parte é de menos. Aí eu tirei a máscara, limpei a máscara, deu tudo certo. Mas, assim, se vocês tiverem a oportunidade de fazer o curso, com esse curso você pode mergulhar até 18 metros. Eu já consegui chegar até 11 metros. É difícil, é estranho, porque não foi feito para a gente também o fundo do oceano, mas na hora que você vê ali o peixinho passando, parece uma borboleta, é uma sensação muito mágica. Você começa a ver com outros olhos a experiência, o oceano. E um outro também, sabe que tem outro projeto de astronauta análogo aqui no Brasil? Esse é experimental e ele não tem foco de ser extremo, tá? Ele é mais com foco educacional. Mas eu gosto de citar por quê? Porque a gente está em Brasília. E ele é aqui em Brasília. E, assim, eles têm turmas para diferentes idades e... Um detalhe interessante é que é a única, pelo menos até na época que ele foi criado, há uns 2 ou 3 anos atrás, era a única estação móvel, estação análoga móvel. O que isso quer dizer? Quer dizer que você conseguia desmontar tudo, colocar dentro do caminhão e levar lá para o deserto do Atacama. Então, ele foi feito justamente com esse objetivo, de ser facilmente desmontado para poder levar para algum análogo. A gente fazia teste. A gente quer levar o Vogel para o deserto. Desmonta tudo e leva, e dá para desmontar tudo com um dia. Então, assim, ele foi feito por pessoas... Gente, tudo aqui no Brasil é feito por pessoas que amam muito, viu? Porque é mais desespero do que você realmente conseguir fazer tudo dar certo, porque é tudo muito caro. E o Andrew, ele basicamente, ele que pagou tudo e fez tudo acontecer, e ele fornece bolsa para o pessoal, então, assim, é um projeto que, com certeza, tem que ser destacado. E tem equipes para diferentes idades. Então, você faz um trabalho também de estimular crianças em carreiras distintas, que eles têm bastante equipe que é voltado para essas idades mais jovens. Aqui lá com eles, esse daqui que é o Andrew, que montou todo o projeto, ele é curioso e ele pega e faz. Ele é daquele tipo de pessoa que não existe desafio. Ele só pega e constrói. Foi lá do nada, vou fazer uma estação análoga móvel. O que é isso? 2 segundos já estava lá. Segundo não, gente, é trabalhoso, mas ele deu conta de fazer. E aqui um outro treinamento que eu participei foi um treinamento de primeiros socorros em ambientes extremos. E aí já é um spoiler do que eu vou falar mais à frente. Isso aqui foi no Chile, na cidade de Pucón, no vulcão Vila Rica. O vulcão Vila Rica é um dos vulcões mais ativos da América Latina. Tanto que a gente subiu 2.000 metros, a gente não podia chegar perto da caldeira, porque ele estava em alerta amarelo. Você conseguia ver a fumacinha saindo lá de dentro, a gente lá. O que a gente foi testar lá? A gente foi fazer treinamentos de primeiros socorros.
como o protocolo MART, segurança de cena, avaliação secundária ou continuada, remoção, evacuação de vítimas, salar a vítima, entre outros. Basicamente, um curso de primeiros socorros voltados para um ambiente mais inóspito, né, mais extremo. E tinha muitos detalhes lá que assim, a gente só descobre fazendo. Tá? Por exemplo, aqui, a Paola estava deitada, a gente estava fazendo respiração. Ressuscitação. A gente colocou ela em cima do negócio, o negócio escorregava, porque é íngreme. Então, assim, eram muitos detalhes, igual, por exemplo, ali para poder carregar, ela ensinou a gente a carregar as pessoas. Eu nem sabia que eu conseguia carregar outra pessoa. Com técnicas, tudo funciona. Olha lá, parece que eu não pesava nada. Aparentemente não, né? Mas, enfim, foi um dos treinamentos que a gente fez e que foi, tipo assim, o boas-vindas para a missão que a gente está preparando, que eu vou mostrar posteriormente. E essa daqui, que foi a responsável pelo treinamento, ela é médica de ambientes extremos. E ela que fez ali o treinamento, que a gente ficou quase o dia todo lá no vulcão Vila Rica. E a gente fez esse treinamento lá voltado para ambientes extremos. E aí, teriam coragem de ir para um vulcão com risco de erupção, fazer um treinamento, carregar pessoas nas costas, escorregar? É umas doideiras que a gente faz na vida. Mas isso aqui foi muito legal, aprendi muito. E agora eu quero falar da minha parte. Eu gosto de todos, mas essa daqui está o xodozinho. O Brasil está se preparando, no qual eu, junto com a Paola é a chefona, tá, do projeto, mas eu estou junto também, porque isso tudo começou lá onde? No Chile, naquela imagem lá. A gente está preparando uma missão espacial análoga na Antártica. Vai ser a primeira missão simulada espacial do Brasil na Antártica. E olha para vocês verem o pet da missão. Fui eu que desenhei. Ó, detalhes, vamos lá. É uma missão simulada à Lua. A Lua no fundo. Brasil. São 5 continentes que vão estar participando. Não vão ser só brasileiros, mas o Brasil que está sendo o responsável principal. O principal da missão. Ó, a bandeirinha do Brasil. E o pinguim, mas esse pinguim não é qualquer pinguim, não. Pinguim imperador. Por que eu coloquei esse pinguim imperador? Ele é grande, então esse pinguim chega até 1,20 m quase. Imagina você andando e ver um negocinho desse tamanho, assim, curioso, olhando para você. Pinguim imperador, porque ele fica no continente, não na península, aí vocês vão entender mais à frente. Então, essa é a missão que a gente está preparando. Aparentemente, vai ser em 2026, só que ela ainda está em fase de... Nós ainda estamos combinando com os parceiros como é que vai ser, então a gente ainda está nessa parte. Shadows of Shackleton. Alguém já ouviu falar desse nome, Shackleton? Que bom que ninguém ouviu falar, porque eu vou adorar contar essa história. Da Antártica à Lua, que é o nosso projeto que a gente está organizando. A gente começou a preparar isso ano passado. E a ideia é fazer a nossa primeira missão simulada no continente lunar. E agora, por que esse nome? Shadows, sombras de Shackleton? Shackleton é o nome de um cara. Por que tem esse nome? Gente, todo mundo que faz pesquisa na Antártica, todo pesquisador antártico, especialmente aquela pessoa que estava comigo nas costas, eles são completamente apaixonados com a história do tal do Shackleton. E eu vou contar aqui um resuminho, só para vocês entenderem de onde é que isso veio. Esse daqui é o navio Endurance. Shackleton tinha um único objetivo na sua vida. Lá em 1800 e alguma coisa, ele queria ser a primeira pessoa, a primeira expedição a cruzar a Antártica a pé. Você é louco? Não quero saber. A gente vai para a Antártica, vamos fazer tudo a pé. Tanto que o nosso projeto, no início, a ideia era fazer tudo a pé também. Só que a gente falou, vamos devagar, né? Vamos primeiro dominar o continente antes de resolver dar louca e atravessar tudo a pé. Dá para fazer isso? Dá. Mas, enfim, nessa época, ninguém ainda tinha cruzado o continente todo a pé, e Shackleton falou, é nós que vamos. E aí ele lançou no Jornal da Cidade escrito, procura homens sadios para poder fazer uma expedição na Antártica, não temos dinheiro, ele deixou isso muito claro, mas eu vou trazer todo mundo vivo. Muita promessa, não é? Ó, gente, isso já tem mais de 100 anos. O que eles tinham? Um barquinho e um sonho. É só isso que eles tinham. E aí eles foram junto com esses cachorros e tal, legal, bonito. Chegou na Antártica, primeiro momento, deu ruim. É óbvio que deu ruim. O Endurance ficou preso no gelo e um tanto de homem na época que não tinha celular, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha porcaria nenhuma. E eles lá na Antártica, o pessoal sabia que existia isso. Só isso também. E aqui detalhe, gente, na Antártica, isso até hoje, tá? Não tem ninguém que mora fixamente na Antártica, tá?
Então, essas pessoas vão para lá, fazem as pesquisas e voltam. Teve uma época até que teve algumas pessoas que moraram lá, mas não continuou. Então, nessa época aqui, muito menos. A única coisa que tinha lá era pinguim. E aí eles foram, deu errado, o navio ficou preso no gelo. Isso era o verão antártico, ok. A gente vai tentar tirar o navio. Não conseguiram tirar o navio. E eram 28 pessoas contando com o Shackleton. Detalhe, do navio sobrou isso aí. O navio ele foi todo destruído, tanto que tem pouco tempo que eles encontraram os destroços lá. 28 homens, número limitado de comida, na Antártica, chegando o inverno antártico. O que eles tinham? Um sonho, uma loucura. E aí ele poderia ter feito o seguinte, eu poderia ter largado um cara de homem e ter continuado a missão. Até ali eles ainda tinham suprimentos para algumas pessoas. Ele poderia ter largado todo mundo da louca. E ele não fez, ele prometeu. A gente vai voltar em segurança, e é isso que eu prometi para vocês. Aí, detalhe, eles ficaram 2 anos perdidos na Antártica. A missão era para durar dias, já estava dando 2 anos. A comida acabou, eles começaram a comer pinguim. Imagina, pinguim no almoço, pinguim no café da tarde, pinguim no jantar. Pinguim começou a faltar, porque tem época, né, que eles vão mais para dentro do continente. Não tinha... Gente, que roupa que aguenta 2 anos na Antártica? O navio já estava todo destruído, o pessoal já estava desesperado, né, porque a missão já estava durando muito mais tempo do que precisava. 28 homens, 2 anos na Antártica, desesperados, e ninguém tinha notícia. Provavelmente vocês já tinham pensado que eles tinham morrido. Ele conseguiu voltar com os 28 homens, depois de 2 anos, todos vivos. E aí, detalhe, ele tinha esse barquinho, esse tanto de homem, era só isso. E aí, o que aconteceu? Eles conseguiram sair ali da onde que eles estavam, na Antártica, e foram para uma ilhazinha, que era, se não me engano, é a Ilha do Elefante, se não me engano. E nessa ilha, o barco já tinha dado ruim, óbvio, né? Eles passaram lá por uma área que é muito cheia de onda, muito difícil de passar com o navio. E aí, o que ele teve que fazer? Atravessar uma ilha inteira na força do ódio, porque também não tinha comida. Eles atravessaram a ilha, pediram socorro, voltaram para buscar os homens, todos os 28 homens sobreviveram. E aí eu gosto de citar essa história pelo seguinte, às vezes o primeiro lugar ele nem é tão chamativo. Às vezes a gente nem sabe o nome. Quem foi a primeira pessoa que atravessou a Antártica? Eu não sei o nome, mas eu conheço a história de Shackleton, e agora vocês também conhecem. Então, assim, às vezes nem sempre o primeiro lugar é o mais interessante. Às vezes uma história de superação como essa. Imagina o que ele tinha que falar para esses homens quando já tinha passado 1 ano e não tinha nem previsão de como voltar, ou como que eles iam fazer isso. Então, assim, ele teve que ter um jogo de cintura muito grande para conseguir trazer essas pessoas de volta para o continente. E, em detalhe, logo depois, alguns deles morreram por outras razões, mas não por conta de Antártica. Depois, Shackleton voltou para a Antártica, enfim, tem toda a história. E por que Shadows? Por que sombras de Shackleton? Na Lua tem uma cratera que ela recebeu o nome de Shackleton, que é essa cratera aí que fica na parte sul ali da Lua, né? Perto da cratera Tycho. E essa cratera, coincidentemente, eles acreditam que ela tem gelo profundo, porque é uma cratera muito profunda e, embora chegue luz nas laterais dessa cratera, no fundo não chega muita luz, não chega muita iluminação. Então, eles acreditam que tem gelo ali em estado permanente nessa cratera, que é uma cratera relativamente grande, alguns quilômetros ali de diâmetro. Então, é as sombras do Shackleton. Esse foi o nome escolhido para a missão. E aí, qual que é o objetivo e metas desse projeto? Porque a gente está fazendo essa loucura toda. Não loucura, tá? A gente sendo muito bem preparado. Inspirar gerações, é tudo focado na parte de STEAM, né? Chamar mais pessoas para essa área, porque vocês sabem, ainda são poucas pessoas que se empolgam com isso. Testar tecnologias. Eu vou levar, inclusive, um dos meus projetos do mestrado, para poder testar lá, e vão ter outros projetos de universidades que vão junto. Desenvolvimento de protocolos em saúde e segurança. O que fazer se acontecer uma tragédia igual a de Shackleton? Qual o protocolo que ele usou, por exemplo, nessa missão? Inclusive, a Paola, que é a organizadora, ela é da psicologia, então ela que vai ficar responsável principalmente por essa parte de protocolos. Condução de pesquisa científica e websérie, essa parte aí que eu entro. Eu vou testar a minha tecnologia e vou fazer uma websérie. Então, assim, se vocês quiserem assistir, no ano que vem a gente vai mostrar o antes, né, a preparação, o durante, que é a missão em si, e o pós-missão. E a gente quer fazer isso para que, ok, vai ser a primeira, mas que não seja a única, né? Que a gente incentive aí o pessoal, quem sabe, no futuro a gente está mandando os nossos próprios brasileirinhos para o espaço. Essa é a meta.
E aí eu disse também que são 5 continentes que vão participar. Eu tive num... Gente, tem algumas coincidências na vida que são muito interessantes. A gente teve, naquela foto lá do treinamento, foi num congresso que teve no Chile, chamado SCAR, que é o maior congresso de ciências polares do mundo. E eles estavam com uma novidade que eram análogos. E aí a Paola foi fazer uma apresentação sobre o projeto e ela citou que a gente estava com a ideia de fazer isso daqui. Ainda estava só a ideia na cabeça. Tinha um cara assistindo e ele ficou super empolgado. O que esse cara era? Da NASA, responsável pela parte de análogos. E ele gostou pra caramba do projeto. Então, assim, quem sabe a gente tem alguma parceria. Enfim, ele é majoritariamente do Brasil, tá? Isso aqui vai mudar com certeza esses números, mas é o que a gente tem até esse momento. 3 pessoas dos Estados Unidos, tem outras ali na Europa, principalmente, porque lá tem um projeto chamado Lunares, que é de análogos, e essa nossa chefona, ela participou lá, então fez parcerias, enfim. E aonde é que vai ser essa loucura toda? Ó, ali em cima, a primeira estrela, é onde fica a base Comandante Ferraz, que é a estação brasileira na Antártica. Olha como que ela está na beiradinha da península lá na Antártica. Aqui, assim, aqui é o McMurdo, que é a estação lá dos Estados Unidos. O Polo Sul geográfico está logo aqui. E a nossa missão vai ser na Union Glacier, que é perto da maior montanha que tem lá, Vision Mission, que fica mais ou menos nessa região aqui. Ó. M. Vision é onde está a cadeia de montanhas, e a gente vai fazer mais ou menos ali, que é uma região mais plana, então está sendo escolhido por conta disso. Esse daí é o nosso projeto inicial, fazer essa missão ali. Agora imagina, gente, vocês teriam coragem... Olha o tanto de coisa que ele queria atravessar. Isso é um continente inteiro. E o louco lá queria fazer isso tudo a pé. Doideira. E aí, quando que vai ser isso? No verão antártico de 2026, pode ser que essa data mude, tá? Então, eu já deixo aí em aberto, mas a expectativa é que seja ano que vem. Vão ser 25 dias de isolamento a início, a gente vai ficar lá 25 dias totalmente isolados, e aí vai ter pessoas diferentes na equipe, são 8 pessoas na equipe principal, tem uma médica de ambientes extremos, vai ter uma outra equipe que vai acompanhar, mas vai acompanhar bem distante, para não intervir, a não ser que seja uma fatalidade. O projeto está em fase de formalização, e se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram, ainda não tem nada lá, mas é onde a gente vai atualizar. A gente já está montando um site e a gente vai colocar tudo lá, que é o Shadows Underline of Shackleton. E aí vocês podem acompanhar, caso vocês tenham interesse, às vezes, de participar de alguma forma. A gente quer que pessoas do Brasil diferentes participem. Então, a gente está com parceria com N tipos de projetos. Porque o objetivo é fazer algo que seja com mão de brasileiro mesmo, que seja bem participativo. E aí, olha aí, eu fiz isso aí, a única coisa de IA que tem na minha apresentação. Porque aqui o Campus Party, todo mundo falando de IA, eu falei, não, vou colocar a minha contribuição também aí, nós lá na Antártica. O que vocês acham? Teriam coragem de ir? E aí? Quem aqui tem coragem de ir? Quem tem coragem de ir na missão? Ficar 25 dias lá, isolados no continente antártico, com temperatura esperada de menos 30 graus Celsius em média, muito vento, 8 pessoas muito doidas, mas responsáveis, então não tem problema de irresponsabilidade. O pessoal é muito responsável. E aí eu agradeço vocês pela apresentação, e se quiserem perguntar alguma coisa, a gente ainda tem alguns minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Depois também, se quiser conversar comigo diretamente, vocês fiquem à vontade, eu fico à disposição. Aqui em Brasília tem diversos projetos já com a Antártica, tem tanto na Universidade Católica, que é a Briotech, e na UNB, que é a Brioantar. E eu gostaria de saber se essas universidades vão ter parceria, vão participar desse projeto de alguma forma. Então, já tem alguns projetos que são vinculados ao ProAntar, que vão participar, por exemplo, o Mediantar, que é um que eu faço parte, que é na parte médica na Antártica. E, enfim, a gente fica aberto a parcerias, com certeza. Procura lá, gente. Top, legal, legal. A ideia é que seja algo feito por brasileiros, porque a gente está precisando de dar uma empurradinha na parte espacial daqui, que está muito devagar. Tem coisa acontecendo, tá, gente? Mas eu acho que, né, dar uma ajudadinha para poder ver se as coisas caminham, porque a gente está num ótimo lugar para fazer lançamento de foguete. Então, assim, quem sabe no futuro não tem um investimento, se eles virem que isso é interessante, né? Fica o convite.
Eu tenho uma pergunta, assim, acho que a maioria das pessoas devem ter ficado com esse anseio. Como que a gente faz para participar, poder ajudar, contribuir, mesmo que às vezes a pessoa não tenha tanto uma vocação na área da física, né? Mas pô, eu posso contribuir na área que eu sou, de sistemas, para tentar otimizar algo ou tentar dar ideias ou soluções para conseguir ajudar essas pessoas. Olha, com certeza é bem-vindo e dá uma entrada nesse Instagram aí, porque lá a gente vai disponibilizar em breve o site, os contatos e tudo. E lá a gente te responde também, quase não tem ninguém lá, então a gente consegue ter um domínio legal. Entra lá porque é essa a ideia. Vai cada um colocar a mão ali em alguma coisa. Inclusive, gente, a gente vai ter os trajes. A gente conseguiu uma parceria. Né? Esse é o primeiro contato. A gente ainda não sabe como é que vai ser no futuro. Mas até hoje que eu estou falando, é essa a ideia. Que a gente vai ter os trajes que são os mesmos que foram usados na Roscosmos. Os mesmos fabricantes de trajes da Roscosmos, que é a agência espacial, né, lá da Rússia, para poder fazer, para a gente poder testar lá. A gente vai fazer esses testes. Então, assim, tem ainda a parte de fazer o análogo, né, que é o habitat, e tem muita coisa ainda para ser feita. É um projeto que começou no passado, então a gente tem muitas possibilidades aí. Vocês já podem usar na criatividade de vocês e já pensando em como que poderia fazer essa parceria. Fica o convite. Mais alguma pergunta, gente? Eu quero Sobre a websérie, como que depois a gente pode acompanhar? A websérie, como que a gente vai acompanhar? Então, Isso. eu que vou ser responsável por essa parte. Então, imagine eu lá congelando de frio e gravando. Essa é a expectativa que vocês esperam. Mas, enfim, a gente vai começar a fazer, quando passar dessa parte de formalização, que já tiver tudo formalizado, a gente vai começar a se organizar nisso. E aonde que vai ser postado? Principalmente nas minhas redes sociais, só que é possível que vá ter um documentário também mais profissional. Então, isso aí é algo que está em aberto. Mas na minha vai ter. Então, se você quiser me acompanhar lá, @lolivlete, quando a gente começar a divulgar isso, a gente vai falar lá do projeto. Lembrando que ele ainda está em fase de formalização, tá, gente? Tem muita gente interessada, mas calma, primeiro precisa de assinar os documentos. Mais alguém quer perguntar? Eu tenho uma pergunta. Vocês vão levar algum robô? O que você acha sobre o desenvolvimento da robótica na área espacial? Maravilhoso. Vamos montar um robô? Vamos levar um robô? Já surgiu essa ideia, tinha um parceiro que estava querendo mandar um robô, mas ainda está em aberto. Então, fica a possibilidade da gente conversar sobre isso. Porque tem muita coisa que pode ser feita, gente. Ainda mais dependendo de como que a gente for para lá, ter algumas possibilidades aí. Mas da forma que a gente vai levar uma bagagem muito grande, uma carga muito grande. Então, a gente pode levar aí tudo para poder testar. Mais alguma pergunta? Olá, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber quais que são os desafios burocráticos para uma missão desse tipo. Porque, do que eu estava ouvindo da sua palestra, aparentemente é um projeto muito ambicioso e que envolve muitas pessoas diferentes. Eu gostaria de saber os desafios em relação a esse projeto. Em relação à burocracia, o Brasil é muito burocrático. Já era para a gente estar com esses documentos em mãos, já que eles demonstraram interesse, né, o pessoal que vai participar. Mas é lento. Por isso que a gente fala, 2026 é a expectativa, mas pode ser que mude, não sei. Então, assim, é complicado. É o que eu tenho a dizer. É difícil, mas é possível, né? A gente da equipe tem pessoas experientes, igual essa Paula, que é a responsável principal, ela já foi para a Antártica 7 vezes. Então, assim, são pessoas que já têm pré-experiência com a Antártica. E aí o pessoal da FAB também estava com interesse em participar, da Agência Espacial Brasileira. Então, assim, a gente vai ter aí um apoio bem interessante, só não está formalizado ainda. Mais alguém? Tudo que vocês forem fazer, gente, nessas partes, façam, mas não reflita muito. Vão fazendo. Vai demorar? Vai, mas vão fazendo. Uma hora sai. E se não sair, fica experiência para o próximo. Eu gosto de finalizar essa apresentação com uma frase de Van Gogh, que eu acho que super reflete o que eu faço e todas as histórias que a gente participa, que eu não tenho certeza de nada, gente. A gente não sabe quase nada sobre o espaço. O nosso conhecimento é minúsculo em relação à vastidão do cosmos, mas que a visão das estrelas me faz sonhar e que eu espero que faça vocês sonharem também. Muito obrigada. Se vocês quiserem conversar e tal, eu fico à disposição depois da apresentação, tá bom? Obrigada, gente.